Olá, queridos estudantes! Bem-vindos para a nossa eletiva Análise e Experimentação Científica. Eu sou o professor Hélio. Eu sou a professora Patrícia. Recheio, é um prazer estar aqui com vocês agora. Nós falamos sobre ética e segurança, depois nós falamos sobre os comitês, né, de ética, como usar, e agora o nosso relatório, né, Patrícia? Isso, vamos aprender. Tem que ter, gente. Vamos aprender a fazer um hoje. Exatamente, a gente vai colocar umas dicas, tá? Ou seja, a gente vai indicar o caminho, vocês vão, por si só, aprender e fazê-los. E presta bastante atenção, porque não é tão simples assim, não. Lembra que nós falamos sobre uma suposta pesquisa científica sobre o idoso, alimentação? Aí suponha que você quer fazer um relatório dessa pesquisa, né? Isso. É o resultado dela. Vamos lá fazer um projeto, fazer um relatório. Todo aquele texto que vocês vão produzir na pesquisa científica ou antes, né? Você tem como lidar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Olha aí. Let's begin. Análise e experimentação científica. Relatório de pesquisa, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A gente vai aqui, ó. Vocês podem pegar reforço aí com as professoras de português, né? Isso. A gente vai dar uma dica aqui, tá? Se for além, é com elas. Ó. Pré-textuais e pós, ó. Antes, no meio e depois. Exatamente. Temos uma habilidade, né, Patrícia? Exatamente. Selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas bibliográficas, exploratórias de campo experimental, etc. Em fontes confiáveis, informações sobre português brasileiro, línguas ou linguagens específicas, visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre a organização, funcionamento e os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens. Imagens estáticas em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras. Identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante a argumentação, com cuidado de citar as fontes, né? Ó, nós falamos lá, o professor Silvio também. Exatamente. Recurso utilizado na pesquisa e buscando o quê? Apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. É o nosso relatório, né? Isso. Relatório de pesquisa. O que é um relatório? Gente, o relatório de pesquisa é a parte final da pesquisa, na qual são apresentados os dados coletados durante o estudo e suas conclusões. E para que serve? O objetivo do relatório de pesquisa é comunicar os resultados da pesquisa, apresentando fatos, dados, procedimentos utilizados, a sua metodologia, né? Os resultados obtidos, análise, chegando a certas conclusões e recomendações. Vamos lá. Qual a diferença entre relatório e plano de pesquisa? Gente, ó, um relatório e vamos ver a distinção, tá? Por exemplo, o plano de pesquisa é um planejamento. Ele vai vir antes, né? Você vai planejar, vai saber o que vai pesquisar, o que vai analisar. Contendo o quê? Os objetivos do trabalho, né? Deve ser elaborado antes, ó, da pesquisa. E o relatório? O relatório já é o pós, né? Deve conter, além do objetivo, hipóteses e metodologia, também os resultados e suas conclusões sobre a pesquisa, entre outras coisas. Por isso, é elaborado depois de realizada a pesquisa. Vem o plano de pesquisa, no meio vem a pesquisa e, por último, o relatório. Isso mesmo, gente. Ó, já estamos caminhando, ó. Colocamos aqui um panorama geral de como funciona um relatório, né? Um projeto, a estrutura dele escrita. Colocou na cabeça, aí você vai colocar no papel, né? Temos primeiro o quê? Elementos pré-textuais, que é antes, tá? Esse pré vem antes. E o que acompanha no pré? A capa, folha de rosto, que nós vamos colocar ali, tá? Ó, capa, folha de rosto. Agradecimentos, né? É opcional. Resumo, tá aqui. O sumário, né? A tabela de listas e figuras. E os elementos textuais, Patrícia. Os elementos textuais é a parte mais difícil, né? Quando é a hora de fazer o relatório, porque é só você ter a introdução, materiais e métodos, fundamentação teórica, certo? Necessário, muito necessário. Resultado e análise dos dados, discussão,
Conclusões, fechando aí o seu relatório, mas tem também os elementos pós-textuais, professor, que são... Isso. Referências, ó, onde eu pesquisei, as fontes, né? Tem que ser seguras, tá? Anexos, né? Se for imagens, essas coisas. Apêndices e parecer do comitê de ética. Olha só, o comitê de ética tá aí no meio, inclusive, ó. Vocês pediram autorização, foram até lá. Se não tem na localidade, vocês pediram do Conselho Nacional de Saúde. Aí eles te deram um parecer da sua pesquisa. Vocês têm que anexar. Tem que Lá no anexar. relatório, né? Exatamente. Ou seja, porque ele fundamenta, ele te dá mais capacidade para você ter mais apoio, né? Mais recheio dentro da sua pesquisa, para ter um resultado. Então, olha só, estamos aqui fazendo o papel das meninas de português, mas ao mesmo tempo no âmbito da BNT, do método científico, né? Exato. Ó, Exato. Agora a gente vai ver cada uma parte, né? São 3. A parte pré-textual, a parte que é mais simples, né? A parte textual, que ela é mais complexa, você vai colocar vai mostrar tudo o que você pesquisou. Os resultados, e pós-textuais, que você não colocar a referência, da onde eu pesquisei, dessa fonte aqui, né? Vamos lá. E o parecer, né? Aquela autorização que o conselho, quando o comitê de ética lhe dá para o seu projeto em si, relatório, pesquisa, etc. Vamos lá, continuando, olha aí. Vamos entender, né, esses elementos pré-textuais, princípio. A princípio, a gente começa com a capa. Aquela capa clássica. Coloquei um exemplo, né? Um exemplo. Olha só, temos aí a capa que ela deve conter apenas, olha só, o nome dos autores ou do autor, se for só você, no caso, fazendo a pesquisa sozinho, o título do trabalho e a cidade e ano de realização do seu trabalho. Né? Temos um exemplo aí com a logo da mediação tecnológica. O nome do estudante, que poderia ser o seu aí, aluno. O título, né, da sua pesquisa. Análise, experimentação científica, nossa letiva. Cidade e ano. Coloca aí, Chupinguaia, Cujubim, né? Esses são os pré-textuais ainda, né? Começa com a K. Folha de rosto, o que vai? Título do projeto, né? Instituição, que vai em cima, né? Aqui em cima. Endereço completo da instituição. Nome, né, dos estudantes. Ou do estudante, né? Tá só aqui. Só um. Do orientador. Tá aqui, ó. Período de desenvolvimento, né? Vocês vão colocar a data. Assinatura, vai ter que ter assinatura. Porque, assim, cada folha de rosto, ela vai conforme da instituição, né? Ela vai mudando, tá bom? Aí colocamos uns exemplos aqui para vocês verificarem como funciona, mais ou menos. Gente, o agradecimento ele é opcional, sabe? Este item opcional podemos colocar nele desde o nome de pessoas que ajudaram de alguma maneira na realização da pesquisa, até instituições e organizações que forneceram estrutura ou recursos financeiros para a pesquisa. É o momento de você agradecer as pessoas que realmente te ajudaram, né? Ou então pessoas mesmo existe até agradecimento à família, né? Por dar um suporte emocional. Geralmente, vem aqui comigo, a pesquisa não é... agora eu estou terminando um projeto, uma dissertação de mestrado, e eu coloquei lá nos meus agradecimentos meus pais, né? Isso. De certa forma, eles dão uma motivação para você. Porque diante de uma pesquisa ou um trabalho científico, etc., há os desânimos, né, professor? Eu tenho certeza. Você está caminhando, aí começa a desanimar. E os pais em si, ou outras pessoas em sua volta, ela vai te dar algum ânimo, né? Uma motivação, uma palavra, né? Aí você se levanta. Caso você queira, né, colocar, essas pessoas podem ir lá. Seu amigo, seu namorado, namorada, marido, mulher, enfim, não importa. Agradecimento, além de ser opcional, mas é uma parte bacaninha ali. Exatamente. A parte mais fácil? A parte mais fácil. Exatamente. Vamos lá. É o final, né? Você, vou agradecer. Então tá aqui, ó. Este é opcional, né? Agora o resumo, gente, ó. Após, né, ele vem... Resumo é o clássico. Também temos ele, ó. O resumo, você presta bem atenção que você tem português e você tem inglês também. Outras línguas, né? Caso queira. Outras línguas. Espanhol, né? Inglês é o mais, eu acho que é o mais usado. Isso. Acredito, né? Então, olha só, o resumo ele traz a natureza da pesquisa realizada. Ele deve conter em poucas palavras, pois é o resumo, a introdução,
O objetivo, os materiais e os materiais e métodos, os resultados e a conclusão, de uma forma bem resumida. Traz também as palavras-chave. Você escolhe, né? Que identificam a pesquisa. Você escolhe, né, as palavras que vão identificar a sua pesquisa. Aí agora a lista de tabelas, né? Ó, a gente coloca tabelas ou figuras. Você identifica listas ou figuras. Pode ser, né, coloca lá, ó, figura 1, aí coloca o nome, né? Figura 2. Isso você vai identificar, é só se for necessário. Só se for necessário. Tá bom? Se o trabalho contiver muitas tabelas, a figura pode se fazer assim. Porque isso facilita o leitor interessado em encontrá-las. Exatamente. Tudo é em prol do leitor. O sumário, gente. Ou índice, né? Índice ou sumário. Pode ser. E o sumário ele contém todos os títulos e subtítulos ao longo do seu trabalho aí, na ordem em que aparecem, indicando as suas páginas, certo? Para facilitar o quê? A leitura do leitor. Exatamente, ó, tá aqui um exemplo. Por exemplo, você coloca a introdução, aí coloca o primeiro capítulo, pesquisa com idoso, né? Alimentação. Exatamente. Aí lá no final no último capítulo, resultado da pesquisa. Discussão, conclusão, etc. Então, esse é o sumário ou índice. Agora, os elementos textuais, né? A parte mais difícil. Nós falamos o pré-textuais. O que são elementos textuais? Os elementos textuais, eles formam um corpo do trabalho desenvolvido. É o desenvolvimento do trabalho, né? Detalham todas as fases do trabalho desenvolvido. A seguir, a gente detalhou aqui cada item dos elementos que compõem o texto. A princípio, começando, vem a nossa introdução, que fala sobre o quê, professor? Este item deve conter a problematização, ó, e as justificativas da escolha do tema. Por que eu escolhi esse tema, né? O que ele vai contribuir? Também as hipóteses, você vai criar uma pergunta, né? E vai supostamente respondê-la. Tem que conter os objetivos, tá? Tem que conter alguns autores que você vai ser importante na sua pesquisa, na realização dessa pesquisa. Então, tá aqui a primeira parte, tá? Do elemento textual é a introdução. A segunda parte, materiais e métodos, ó. Vocês vão colocar aqui, ó. Descrevendo o que? O modo, como a pesquisa foi conduzida, né? Como ela foi feita, preparada, os materiais, equipamentos. Também informa que os dados que foram coletados e analisados, a descrição deve ser breve, porém com informações suficientes para que o leitor possa seguir os passos adotados, né? E refazer a mesma pesquisa. Um método, ó, fiz assim, por assim, de amostragem, né, etc. E a fundamentação teórica, tem que ter uma teoria, tem que ter. Nessa sessão, aliás, organiza, né, no caso, organizamos um texto que apresente o referencial teórico. Né? Referencial teórico e fundamentação teórica é a mesma coisa, né, professor? Uhum. Que serviu de sustentação às nossas ideias e que contribuiu para a interpretação dos dados coletados na nossa pesquisa, na sua pesquisa, aluno. E devemos levar em conta a literatura que já existe, ó. Por isso que a gente tem que ter fontes confiáveis e não plagiar, né? É importante identificar artigos e estudos semelhantes que ajudaram no desenvolvimento do trabalho. Tá aqui, ó, o desenvolvimento. Vocês vão colocar por capítulo, né? Essa é a teoria, né? Veja bem, gente, ó, a teoria, vem aqui com a gente. A teoria é para fundamentar o seu trabalho. Ó, fulano tal, um cientista falou sobre a questão da alimentação do idoso, que o idoso ele deve se alimentar desta maneira. Aí eu pego lá naquele livro dele e coloco o meu trabalho para fundamentar a minha pesquisa. Um exemplo, tá? É a fundamentação. Continuando, olha lá. Olha só, agora resultado e análise, né? Ó, se tiver uma pesquisa, né, de campo, vocês vão por amostragem, né, e pesquisa, por texto, aí vocês vão colocar os gráficos. Alguma coisa, né, que deve se tomar. Gráfico, tabela, etc. O que você colheu lá na sua pesquisa, o resultado, ó. Conclui que a maioria dos idosos alimentando com mingau de aveia, com a fruta, eles se dão mais bem, a saúde aumenta, etc. Um exemplo, tá? Isso. E a discussão, vocês vão colocar, ó. A discussão, gente, vocês vão colocar
é uma tese, um contra e uma conclusão, tá? Apresente os seus dados e discuta, ó, deu esse resultado, mas poderia ser melhor, ou poderia ser por esse lado. Então, caso não haja concordância, né, discute os possíveis motivos e sugestões para melhorar a pesquisa, na verdade. Então, é uma discussão do seu resultado aí, dentro do desenvolvimento. É um exemplo que estamos dando, pode ser de outras maneiras. E, por fim, a conclusão. Ah, é a parte que com certeza todo mundo que está fazendo um projeto de pesquisa fica feliz, né? Porque quando chega aqui, o grande final, grande já final, fica né, feliz. Né? As conclusões elas devem ser bem claras, como água cristalina, sempre em harmonia com os objetivos da pesquisa, tá, galera? Elas devem sempre evidenciar, colocar em evidência aí as conquistas alcançadas com o estudo que foi realizado. Ó, pode-se começar com alguns conectivos, os professores de português podem dar essas dicas, né? Sim. Tá, aí está. Agora vamos para o final, né, do relatório, que é os elementos pós-textuais. Isto. Referências bibliográficas é um elemento pós-textual. Nesse item só devem ser referenciados os trabalhos que realmente foram consultados e citados ao longo do relatório. Com certeza foram muitos, né? Exatamente. Gente, ó, vocês não podem... Aqui é só um exemplo, 2 só. Na verdade, isso aqui fica lotado, né? O que vocês colocam lá no desenvolvimento tem que estar aqui, ó. E o que está aqui tem que estar no texto. Exatamente. Para combinar, né? Para não ficar. Então, são os pós, é o final. As referências, elas devem ser apresentadas de modo uniforme, sempre seguindo o mesmo padrão. Um dos padrões mais usados em publicações científicas é o do famoso e temido... da ABNT, galera. O professor Silvio, naquela aula 6 e 7, né? Exatamente. Ó, os anexos, eles não são obrigatórios, mas em algumas pesquisas são. No caso aqui, nós falamos do comitê de ética, né? Isso. O parecer deles. Vocês vão inserir aqui no anexo, tá? Qualquer coisa que venha a ser documental, se necessário dentro da pesquisa, apresente, tá? Coloque. Os anexos são elementos adicionais que se acrescentam a um relatório como esclarecimento. Tá aí, ó. Já diz, né, essa questão. E também os apêndices, né? Os apêndices. Olha aí, ó. Então, vocês têm que colocar. No caso, se for uma pesquisa com pessoas ou animais, né, vocês têm que ter o parecer, né, do Comitê de Ética ou do Ministério da Saúde, né? Isso. O parecer do Comitê de Ética pode ser colocado nos anexos também. Nosso mão na massa de hoje. O que é, Patrícia? Olha só, vocês vão produzir 2 atividades. A primeira eu achei bem bacana. É um quiz, eu adoro quiz. Vocês vão fazer um exercício no formato de um quiz. O que é um quiz? É um gênero textual de perguntas e respostas. Inserido perguntas e respostas, obviamente, como está aqui, né? Eu falei que cabeleiro é a mesma coisa. Dos itens de um projeto. Por exemplo, o que é relatório? Aí você faz a pergunta, tem lá a resposta. Alguém responde. Alguém vai responder. Capa, o que né? é capa? E assim por diante. Vocês certo? podem usar várias ferramentas, né? Eu não coloquei aqui porque existe várias ferramentas para você utilizar. E o segundo momento do nosso mão na massa, vocês vão preparar os itens do relatório em papel sulfite. Ou seja, vão utilizar. Se não tiver papel sulfite, use um reciclagem aí. Coloca uma folha para cada item. Ó. Exemplo, utilize uma folha de papel para fazer a capa. Tá aqui, ó. Vou fazer a capa bem bonitinho. Vocês vão criar um tema, né? Um tema bem interessante. Outro, uma folha de rosto, né? Tá aqui, ó. No final, e colocar as folhas assim, ó, num quadro, colar. Pode pegar um cartaz, um papelão e vai colando, né, Patrícia? Fica bem legal, ó. Isso. Bem legal e vocês vão conseguir, ó. Passo a passo, tá aqui, ó. A introdução põe 2 folhas, né, no desenvolvimento. Aí o final, apêndice, anexo, referências. Aí vocês vão colar a folha uma do lado da outra para montar. Ó. O meu relatório está assim, é dessa maneira. Inclusive tem observações, ó. Pesquise e converse em grupo. Vocês vão conversar uns com os outros, né?
Não esqueça de olhar os exemplos desta aula. Não esqueça do tema escolhido na aula 2, dos mapas e anotações feitas durante a eletiva. Tem alguns exemplos lá, né? Não esqueça de olhar o diário de bordo. É onde vocês vão poder assistir, né? Verificar como exemplos. Então, aí está posta a nossa aula, né, orientativa, como se elaborar um projeto, um relatório, né? Colocar no papel, né? Não é fácil, mas vale a pena, né? Você que é aluno que gostaria de ser um pesquisador, eu tenho certeza. Exatamente. Que depois dessa aula tem muito aluno aí que quer, porque gosta de desafio, gosta de ser desafiado. Eu espero que daqui saiam muitos. E a professora Patrícia de inglês, ela vai falar o nome da nossa eletiva em inglês, ó. Gente, o nome da nossa eletiva é Análise e Experimentação Científica, em inglês Scientific Analysis and Experimentation. Olha aí, gente, parabéns, tá? E qualquer dúvida, manda pra gente. Essa foi a nossa orientação. Grande abraço! Bye, bye!